poder lidar com ele, mais tem e menos dou. Até fiquei surpreso esses dias que eu vi. Tem a minissérie da vida do Bill Gates, né? São 4 capítulos, entrou agora na Netflix, e ele está gastando 5 bilhões de dólares por ano em beneficiar quem precisa, tanto nos Estados Unidos como na África, aonde for necessário. Tem uma maquininha de fazer cheque lá que não para. Então, o cara tem eu acho que é a segunda fortuna do mundo, né? A primeira é o presidente da Amazon, 100 e poucos bilhões de dólares é a fortuna do Bill Gates, ele e a mulher, né? E essa minissérie mostra exatamente a preocupação dele com uma série de coisas no mundo e as necessidades. Então, quer dizer, aparece um super rico que é capaz de gastar 5 bilhões de dólares em caridade. Interessante, né? Sim, mas na verdade isso para ele é como eu dar uma moedinha de 50 centavos ali na esquina. É, parecido. Não, vamos botar R$2, né? 50 centavos. Vamos dizer assim, se nós conseguíssemos essa, vamos dizer, espécie de culpa pessoal, devo dar o que eu tenho muito, olha, as coisas poderiam mudar, né? Mas e quantos são capazes disso? Sim, 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 sim. Agora, isso de alguma maneira obedece a um ensinamento um tanto quanto esotérico, no qual é dito que é dando que se recebe, que tem uma energia nessa troca, né? Tem. Ela não é assim tão, eu vou dar porque eu sou bonzinho, é porque existe uma energia. O que não é energia em torno de nós? Tudo é energia, certo? Tudo. Mas é uma energia assim que eu teria que ter uma capacidade empática, porque eu acreditar numa energia, vamos dizer assim, eu me sinto bem de ser um doador, quer dizer, eu faço um trabalho voluntário, por exemplo, uma pessoa que não tem esse nível econômico nem nada, mas eu sinto vontade de ajudar alguém, então eu vou na minha comunidade e uma vez por semana eu vou lá e dou o que eu posso, trabalho, fico junto, auxilio, enfim. Sim. É uma característica que tem que ser desenvolvida pessoalmente. Aí o preconceito nessa pessoa é mínimo. Porque eu vou na vila auxiliar quem é que precisa. Mas por que tu vai lá? O que tu ganha? Eu ganho uma sensação boa, uma satisfação. Eu me sinto útil, as pessoas me agradecem. Acho que eu sou uma pessoa boa, mas não é qualquer um que tem um tempo disponível sem ganhar nada. Aí tu pode falar não, mas eu ganho energia boa. Eu sempre que passo numa sinaleira, se eu tiver uma moedinha, eu dou. E o que eu ganho? Aquele sorriso meio agradecido e meio surpreso de quem recebe. Isso é um ganho. Tem gente que vai dizer assim, vai trabalhar, sacana, vai procurar tua turma. Ainda essa mão suja entrando aqui na minha janela. Exatamente. Olha, você sabe que agora a sua fala me fez buscar aqui no Google, né? Esse negócio de doações feitas por magnatas e tal. O senhor falou da Amazon, né? Esse rapaz, esse menino aí, o Bill Gates, ele doou cerca de 35 bilhões desde 1994, tá? Bilhões de dólares, né? 35 bilhões. Não chega a 5% do que ele ganhou nesse período. Mas aí ele se encontra junto com outros 168 investidores que prometeram entregar a maior parte de suas riquezas à caridade. Desde a fundação, ele já entregou 700 milhões de ações da Microsoft. Isso dá 50 bilhões de dólares, por causa do valor das ações, né? Claro. Aí, Gates continua sendo a pessoa mais rica, isso é de 2017, então já tem alguma diferença de lá para cá.
Mas o Bloomberg já avaliou que ele tem uma fortuna de 89 bilhões. Aí ele perde para o Bezos, da Amazon, que está em primeiro lugar. Mais de 100 bilhões. Mais de 100 bilhões. E eles vão fazendo essas doações e, claro, com certeza absoluta, sensação, tu imagina, tem um país que está com e isso o Gates usa muito, né? Um país que está com um problema de saúde numa região, ele vai lá e manda dinheiro e resolve aquele problema. Inclusive, ele está trabalhando agora numa imunização, né? Ele trabalha com vacinas e tal. Não, eu vi também que, né, os dois ali naquela minissérie pequena da vida deles, eles veem que na África tem gente morrendo por falta de saneamento básico, né? Uhum. Então imagina, a falação fica assim, pô, imagina eu perder um filho aqui porque tomou uma água poluída. Isso não existe no nosso mundo, entre aspas, né? Depende da zona. Então se dedicam a fazer algumas coisas lá para que não morram tantas crianças devido à insalubridade das coisas em torno, né? Do lixo, da água, enfim. Essa é uma das caridades dele. Se preocupar com isso também, né? O nosso amigo Ricardo diz, Dr. Maia, Ulisses Guimarães disse que o poder é melhor que o orgasmo. Ele está certo? Olha a pergunta do Ricardo. Foi por isso que ele morreu no fundo do mar. Foi um mergulho orgástico. Ele teve um orgasmo duplo, né? Eu acho difícil, porque não existe um orgasmo puro, assim, tantos milímetros de prazer, 55 centímetros. Não tem, né? Isso é uma coisa muito pessoal. Então... eu acho assim que nós temos que lidar com vários tipos de orgasmo, né? Tem o orgasmo físico, sexual, e realmente ele tem razão que o orgasmo, e o Ulisses tem razão também, que o orgasmo do poder, de eu ter um poder ilimitado, ou pelo menos dentro da minha área de influência, ser ilimitado naquela visão que eu tenho, é orgástico, no sentido prazer, assim, né? Um prazer, uma felicidade, eu te comando, eu mando, eu faço, eu aconteço. É um tipo de prazer aí mais psicológico do que propriamente o ligado ao orgasmo físico, né? A influência, né? Eu ter capacidade de influenciar as pessoas, de mandar, isso é uma busca de prazer. Eu estou buscando orgasmo. Daqui a pouco o cara pode dizer assim, por que tu está tão poderoso e curte tanto poder? Ué, não me faz bem, eu estou mais vivo, eu mereço, não? Se eu conseguir. Se eu conseguir, né? Esse é o detalhe. Se eu conseguir, eu não sou bom? Uhum. Tu vais dizer que eu sou o tal. Olha, pode me dizer, porque eu sou ele mesmo. Brincadeira, né? Mas tu vê que tem até o orgasmo da síndrome de Estocolmo, quer dizer, eu acho que quem me tortura é meu Deus. Olha só, então, a nossa complexidade psicológica é enorme, né? Se apaixonar pelo torturador, quer dizer, isso é uma coisa que pouca gente entende, né? Não, e demonstra a nossa fragilidade emocional, né? Ao mesmo tempo, porque é estranhíssimo esse tipo de coisa, né? Tem um quê de masoquismo, né? Não, aí entra nessa área que a gente chama sadomasoquismo. Sadomasoquismo. É o prazer de ter desprazer. Olha só que paradoxo. Uhum. Eu gosto de sofrer. Sexo sofrido, sexo, vamos dizer, cheio de nuances mais agressivas, vivências agressivas. Eu gosto de fazer. Tem um filme famoso da década de 40, com a Ingrid Bergman, Gaslight, eu já falei aqui, em que o prazer é o do marido é enlouquecer a mulher. O prazer de deixar o outro perdido, louco e dominado. Um filme antiquíssimo, mas assim, que mostra bem o que é uma linha sadomasoquista. Interessante.
Bem interessante. Agora, é verdade isso, que até no dia a dia tu acaba assim, percebendo isso, né? Eu conheci um casal, ela pelo menos acho que deve estar me ouvindo agora. Eles só conseguem passar alguns dias de lua de mel depois de uma grande briga. Ó, exatamente. Muitos casais, inclusive, se mantêm juntos muito tempo porque fazem o ciclo brigas, erotismo, erotismo, brigas, ou brigas que, de certa forma, porque a briga, se nós comparar, vamos dizer assim, a sujeira de um prato a sujeira da relação, tu levando esse prato para a pia e botando uma Detergente? detergente na escovinha, o que tu deixa? O prato bem limpinho, né? Uhum. Então eu preciso de uma zona de agressividade para que a relação floresça novamente. Olha que coisa paradoxal. Olha que interessante aqui, ó. Bea, essa é a nossa vida. Eu e meu marido nos conhecemos na noite. Eu saí para dançar e conheci o meu marido no meio de um refrega. Deu uma brigaiada na boate onde nós estávamos. E ele me protegeu. E foi um lance muito erótico, porque eu estava com medo e ele me protegeu. Uma sensação ótima. Ao longo desses últimos 17 anos, nós procuramos aquela noite novamente, sempre. E para que ela possa acontecer, nós temos que primeiro passar por uma zona, uma espécie assim de guerra, kkkk. E para tanto, nós brigamos, às vezes por coisas muito idiotas. E estou fazendo um tratamento para isso, nesse momento, por isso que estou conseguindo extravasar. Mas é bem isso mesmo. Guerra, medo, sexo e, de novo, tudo de novo. Então tu vê que isso, na realidade, é uma confissão bem difícil de ser feita, porque isso gera preconceito dos outros, né? Isso é uma intimidade que eu não digo, só falo para o meu terapeuta, enfim, no secreto. E para nós aqui, Mas, porque eu não vou dizer o nome dele, né? não, aí a gente está fazendo isso em tese, porque se expande para todo um certo grande número de pessoas que agora ouvindo a gente pode se identificar até com o que a gente está falando, né? Mas é uma das formas, vamos dizer assim, de manter o vício da paixão, que é aquilo que a gente sempre disse, a paixão dura entre 3 meses e 3 anos e meio, e tu pode ver que quase todos os grandes casos de amor da literatura, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, enfim, todos eles são sempre carregados de agressividade, de linhas sadomasoquistas, de morte, de desconfiança, de ciúmes, inveja, ódio. É como se esse tempero fosse, vamos dizer assim, o que dá uma sensação de estar vivo, vibrante e significante na relação que eu tenho com o outro. Senão nós entramos na zona do tédio sem sentido e aquela mortificação de muitos casais em que tu vai num restaurante e vê assim, 2 pessoas sentadas que são capazes de ficar 2 horas sem trocar uma palavra. Impressionante, não é? Eu acho que nem... Eu acho engraçado, porque... Primeiro porque, obviamente, eu nunca vivi isso, porque eu falo, né? E eu fico impressionada de ver, porque ainda esse final, agora no Carnaval eu vi isso. Como é que a pessoa consegue ficar ali naquele tempo todo, naquele tédio absoluto? Porque aquilo é um tédio, né? A pessoa não são capazes nem de brigar, tu entende? Vamos discutir, então. Eu me lembrei de um amigo que te lembra que faltou luz uma época ali no Moinhos de Vento durante quase 5 dias, né? Lembro. Uma tempestade, né? Uhum. Então eu conversando com ele.
E ele disse, então tu ficou, ele disse,